partir desse momento, eu quero compartilhar com você uma série de mensagens que tem por título Esperança. Serão mensagens para edificar a sua vida e, se essa mensagem realmente cumprir esse propósito, compartilhe, envie para alguém que você ama e certamente elas serão abençoadas. Hoje nós vamos continuar falando sobre o mesmo tema, esperança, porém nós vamos mudar um pouquinho o personagem. Hoje nós vamos falar de um outro fato, de alguém que também foi roubada dela toda a expectativa de um futuro abençoado e roubaram dela toda a esperança. Nós vamos falar de uma mulher que foi pega em adultério. Está registrado esse fato no Evangelho de João, no capítulo 8, dos versículos 2 a 11. Eu não vou ler o texto, mas eu quero narrar rapidamente para você entender. O texto diz que apanharam uma mulher em adultério e trouxeram ela diante de Jesus, que estava no templo. O texto narra que Jesus estava escrevendo no chão, e quando eles chegaram acusando aquela mulher de ter sido pega em adultério, dizendo que ela deveria ser morta, e eles queriam apedrejá-la, com a narrativa de que a lei mandava fazer isso, matar aquela pessoa que foi pega em adultério. Mas Jesus, sabiamente, e também sabedor de que muito provavelmente o golpe não era só contra aquela mulher, mas também contra ele, tentando pegar ele em uma falha e acusá-lo também. Elas não queriam tirar só a esperança daquela mulher, eles queriam tirar também a esperança de Jesus e condená-lo. Eles queriam ter do que acusar Jesus. Mas Jesus sabiamente disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o texto narra que foram saindo dos mais velhos aos mais novos. E aquela mulher ficou ali só diante de Jesus. Bem, e Jesus disse para ela: se ninguém te condena, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A verdade é que quando essa mulher foi apanhada no seu leito de promiscuidade e trazida à força e tirada dela toda a possibilidade, não é? E ela naquele momento que estava tonta dos ataques que ela tinha sofrido, certamente ela não pensou em outra coisa a não ser: o que será do meu futuro? O que será de mim a partir de agora? Mas fato é também que nós sempre que vemos a possibilidade de ter esperança e de mudança de expectativas, nós nos alegramos. E tudo que nos traz esperança e nos traz expectativa e novas possibilidades, nós passamos a amar, seja uma pessoa ou seja alguma coisa. Isso é fato. Então, talvez seja por isso que nós amamos tanto Jesus, porque Jesus sempre nos dá novas possibilidades. Então, essa mulher que foi trazida à força pelos moralistas que apanharam ela de surpresa e trouxeram diante de Jesus, nós vimos que essa mulher agora ela estava diante de uma situação que ela não tinha mais o que fazer. E eu fico aqui analisando que o que essa mulher estava passando não era a mesma coisa que nós narramos nos títulos passados, não é? Nós narramos no texto de Noé, mas nós podemos conjecturar que é algo muito semelhante. Essa mulher não estava dentro de uma arca, não estava num alagamento, não estava no dilúvio, como nós falamos até aqui durante a série. Ela não estava como Noé, que tudo que conseguia enxergar à sua volta era água, era inundação. Ela não estava diante desse tipo de inundação, mas essa mulher agora também, ela não consegue enxergar nada além
falta de esperança, ela não consegue achar ou olhar diante dela, diante daqueles homens que a apanharam em adultério, ela não consegue enxergar nada mais do que a sua esperança de vida sendo levada pela força e a veemência com que aqueles homens a acusavam. Ela agora não tinha mais esperança. E então eles colocavam essa mulher ali diante de Jesus, e Jesus fala algo muito interessante no versículo 7 do capítulo 8 que nós estamos comentando. Jesus disse assim: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então nós vamos perceber aqui que depois que Jesus faz essa narrativa, as forças e as pedras daqueles homens caem ao chão. Eles vão embora e fica aquela mulher a sós com Jesus e vice-versa. Jesus também a sós com aquela mulher. Parece que era agora uma pomba trazendo uma folha de esperança para aquela mulher. Era como se aquela mulher estivesse agora passando pela mesma situação que nós falamos que Noé passou. Quando a esperança vem, quando a promessa chega de que algo iria mudar. Talvez fosse essa agora a mesma visão dessa mulher, a mesma impressão que essa mulher estivesse vivendo, porque agora ela está diante de Jesus sozinho, as pessoas que apanharam em adultério e arrancaram toda a esperança de vida dela, esses homens agora não estavam mais aqui. Então ela estava só diante de Jesus. Porque enquanto esses homens estavam ali, ela não tinha perdão. Enquanto aqueles homens estavam ali, ela não seria absolvida. Ela não tinha direito de defesa. Enquanto aqueles homens estivessem ali, ela estaria sem nenhum tipo de explicação para dar. Ela não teria explicação a dar. Ela não teria alguém que falasse alguma coisa a seu favor. Enquanto aqueles homens estivessem ali, ela não tinha defesa. Mas agora ela está diante de Jesus. Ela está diante do Senhor. De um homem justo, de um homem reto. Olha, é mais ou menos isso que acontece na vida de muitas pessoas. Talvez você esteja diante de pessoas injustas, fatos injustos, que só trazem para você acusação, só apontam, só destroem o seu ânimo, só destroem as suas forças, só tiram a sua esperança. Mas Jesus nos dá a possibilidade de defesa. Jesus, ele é o nosso próprio advogado. Jesus é aquele que traz a nós a esperança de que a vida é uma realidade, é verdade e a vida é boa. Jesus é aquele que nos mostra um novo caminho a ser seguido e muda toda a nossa trajetória de vida, fazendo-nos pessoas que caminham em direção à vida eterna, uma vida eterna de paz, uma vida eterna sem condenação, uma vida eterna de triunfo, realmente para você triunfar com Jesus, com Deus. Essa mulher que não tinha nenhuma esperança, agora Jesus traz a ela a esperança. Agora ela não seria condenada, ela seria absolvida. E Jesus absolve essa mulher com uma condição e diz para ela: vá e não peques mais. Ou seja, muda a direção da sua vida. Mude o ambiente, mude a trajetória, mude as palavras, mude
alguns caminhos que você trilha. Não pegue atalhos, vá pelo caminho certo. Vá pela estrada que vai te levar ao sucesso, vá pela estrada que vai te levar ao êxito. Então Jesus muda agora a trajetória dessa mulher. Jesus traz esperança para o seu mundo inundado de vergonha. E o versículos 10 e 11 do capítulo 8 diz: E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus dá para essa mulher o direito de continuar vivendo. Jesus te dá sempre o direito de continuar vivendo uma vida abençoada, uma vida de paz, uma vida de alegria em família e uma vida sem acusação e sem condenação. Bem, nós podemos dar ou tirar a esperança de alguém. Qualquer pessoa, ela tem esse poder de dar ou tirar a esperança de alguém. A mulher dessa história, ela teve a esperança arrancada pelos seus acusadores. E o que nós queremos compartilhar com você a partir desse momento são algumas perguntas, como nós fizemos nas outras mensagens passadas, anteriores. E a primeira é: de que forma as pessoas podem tirar a esperança da outra? Bem, as pessoas conseguem arrancar a esperança das outras quando elas criticam. Você leva uma vida criticando ou é criticado? Comece a pensar nisso. Quando há desconfiança, você confia nas pessoas? Você confia no seu cônjuge? Como você tem levado a sua vida? Se você critica, ou se você não tem confiança, ou se você é criticado ou criticada, ou também as pessoas desconfiam de você, essa é em larga escala, o motivo para tirar a esperança das pessoas. Ou tirarem a sua esperança, ou tirar a esperança de outra pessoa. É a partir daqui, das críticas e da desconfiança, que nós condenamos uma pessoa. E nós a condenamos a não ter mais solução. De forma que não tem mais solução para a vida delas. E quem critica e quem condena e quem desconfia, ela será sempre uma pessoa que estará tirando o direito da outra. E uma pessoa também, e uma forma também de tirarem a sua esperança é desestimulando você. E tudo que eu falei acima tira o seu estímulo de vida. Você não tem ambiente com aquela pessoa. Então, é um caso a se pensar. Quando nós colocamos um ponto final na vida das pessoas, você conhece alguém que você já disse, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não vai dar em nada? Você já disse isso para o seu filho? Você já ouviu isso? Olha, se você disse isso para o seu filho, ou se você disse isso para alguém, olhe para o texto. Aqueles homens faziam justamente isso. Essa mulher não tem mais jeito, vamos matá-la, vamos apedrejá-la. Eles condenaram ela à morte, dizendo: ela não tem mais jeito. Se você fez isso, volte atrás, retire essa palavra, porque o seu filho tem jeito sim. Coloque ele diante de Jesus e você vai ver se ele tem ou se ele não tem jeito. O seu casamento, ele tem jeito sim. Coloque ele diante de Jesus e você vai ver se ele não tem jeito. E se alguém falou isso para você, isso é uma mentira, porque para a sua vida tem jeito sim. Coloque-se diante de Jesus e você vai ver se tem ou se não tem jeito. Porque Jesus vai dizer: se ninguém pode lhe condenar, eu também não a condeno. E Jesus vai te absolver. Diante dos homens nós somos condenados, mas diante de Jesus, independente do que você faça, você é absolvido.
porque é assim que funciona. Querendo os homens ou não, é assim que funciona. Bem, mas vamos lá. A segunda coisa que nós devemos pensar. Quem já tentou ou roubou a sua esperança? Muitas pessoas já fizeram isso. Muitas pessoas já roubaram a esperança de alguém e muitas pessoas já tiveram a esperança roubada. Algumas foram bem-sucedidas e outras não. Algumas tentaram contra a sua vida e conseguiram ser bem-sucedidos. Outras nem tanto. E talvez você também, na tentativa de tirar a esperança de alguém, talvez tenha sido mal sucedido. Em algumas vezes, você talvez tenha sido bem sucedido. Como nós falamos aqui, eu acabei de falar para vocês, na primeira pergunta acima. Não é? Talvez você tenha sido bem sucedido porque hoje você tem a inimizade do seu filho, você tem a inimizade do cônjuge, você não tem harmonia no lar. Talvez você tenha sido bem sucedido quando liberou uma palavra e realmente essa palavra surtiu efeito e acabou com a paz da tua casa. Isso significa que você foi bem sucedido nesse mal. Mas tem um jeito de ser bem sucedido diante de toda essa situação. E você já sabe, porque nós falamos aqui. Então, a primeira coisa que você precisa fazer: pare de tirar a esperança das pessoas e não deixe ninguém tirar a sua esperança. Vamos lá a uma terceira situação que nós devemos observar aqui. O que você aprendeu com as ações contrárias? Aquilo que deu errado, o que você aprendeu com isso? O que é ruim, contrário ao que você quer para a sua vida, e o que você praticou, que é contrário também há coisas que você deveria ter feito para o bem e não para o mal. Então, observe comigo. Essas devem estimular você a vencer. Estimular você a fazer o contrário. Ou aquilo que fizeram contra você, você não pode deixar essa palavra ou essa ação matar a sua esperança e tirar você de circulação na vida. Você precisa, se você foi atingido por alguma palavra ou por alguma ação, você precisa fazer com que essas situações estimulem a você a vencer, estimule você a fazer o contrário daquilo que fizeram com você. Você não pode entrar pelo mesmo caminho e fazer a mesma coisa que as pessoas estão fazendo com você. Com a medida com que medirdes, vos medirão também. Então observe isso. Olha, meu amado e minha amada, se tentaram tirar a sua esperança, ou se porventura você está observando com essa palavra que algumas vezes você tem tirado a esperança de alguém, deixa eu dizer algo aqui. Jesus é a esperança. Jesus é a esperança. Jesus é a esperança para aqueles que estão desestimulados da vida porque alguém lhe causou dano. E Jesus é a esperança para você que tem causado danos à vida das pessoas. Não foi para isso que Deus te chamou. Olha só, o Evangelho de João, capítulo 11, versículos 17, versículos de 21 a 22 e versículos 25 a 27. Diz assim, eu quero ler esse texto para a gente finalizar. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estavam na sepultura. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Jesus aqui, ele dá também uma folha de esperança para Marta, que estava mergulhada em tristeza. Seu irmão já estava morto e parece que quem estava enterrado era Marta. Marta estava sem nenhuma esperança, como Noé.
parece que abre agora a arca, a janela da arca, e vê a pomba voltando com esperança. Parece que Marta agora também abre o seu coração e ela enxerga uma folha de esperança chegando para a sua vida. Jesus era essa folha de esperança. Jesus era esse que chegou para dar esperança a esta mulher, a Marta. Como também Jesus deu esperança para a mulher que foi pega em adultério. O versículo 25 de João, capítulo 11, diz, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Olha, o que Jesus estava dizendo era que qualquer pessoa, ainda que estivesse morta, ela iria viver, ou ela vai viver. Isso significa que Jesus sempre será esperança. Ele sempre te dará esperança. Quando você acha que o pecado pode te matar, que as acusações podem te matar, as pessoas podem destruir os seus sonhos, Jesus chega com esperança. Jesus é a nossa esperança. Olha, se tudo que você tem feito tem dado errado, experimente entregar sua vida a Jesus e Ele vai te dar esperança. Há esperança para alguém que se aproxima de Deus. Essa palavra que eu queria deixar hoje para você, eu espero que você seja abençoado por essa mensagem. Jesus abençoe você.